Lucas Stella Perry, que por sinal arrebentou no Náutico. Jogou muito no Náutico. Eu gosto de ler o currículo do jogador. É o goleiro da Série A que mais defendeu pênaltis desde o início de 2022. Das últimas 10 penalidades contra Lucas, o arqueiro defendeu 8 cobranças. Caramba. 8, irmão. E que jogou muito no Náutico. A verdade, ele foi o melhor jogador do Náutico. No clássico contra o Fluminense, ajudou a equipe a vencer por 1-0, pegando o pênalti do Calegari. Que o Diniz ficou bravo, né? Que não era pra ele bater, que não sei o quê, né? E nunca valoriza quem é bom, né? Deve de valorizar o goleiro, pá, não é porque ele tá aqui, não. Ah, não era pra ele bater, não sei o quê, tal e coisa. Tem uns caras que sempre gostam de crescer pra cima dos outros. Iniciou a carreira na base do São Paulo, fez parte do elenco campeão paulista de 2021. Antes de chegar no Botafogo, passou pelo Crystal Palace, da Inglaterra, e Náutico, jogou muito no Náutico. Também conquistando o Campeonato Pernambucano de 2022. Próximos jogos, Botafogo e Bangu em casa, Vasco e Botafogo, em São Januário, Botafogo e Flamengo. 3 clássicos. Antes disso, o Lucas Perry, queria que você me falasse a importância da Band fazer o campeonato ao vivo, tanto no Band Esporte, porque isso é muito legal para todo mundo, né? Queria que você falasse sobre isso. Obrigado no seu tempo, para nós aqui do Baita Amigos, tá? Boa noite, Neto, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Cara, a importância da Band Esportes, a transmissão é muito boa, a transmissão sensacional e engrandece o campeonato, né? O próprio Campeonato Carioca, por ter uma transmissão boa, assim, ajuda muito a gente. E é bonita a estrela solitária do Garrincha, né? Nossa. Do Gerson. Que camisa bonita do Botafogo, né? Botafogo e Santos, para vocês que são mais jovens, foram as únicas 2 equipes que fizeram que o Brasil pudesse ganhar uma Copa do Mundo. Para mim, o maior jogador do Botafogo chama-se Heleno de Freitas. Para quem nunca leu, se eu fosse dirigente do Botafogo, do Vasco, do Corinthians, eu daria um livro para as pessoas entenderem a história. O Heleno de Freitas foi um jogador extraordinário. E quando for jogar no Boca, fala que saiu com a Evita Peron. Não sei se é verdade, mas lá no livro fala. Heleno de Freitas foi um jogador extraordinário, que, por sinal, era tio do Bebeto de Freitas, parente do Bebeto de Freitas, que foi presidente do Botafogo, que é um clube excepcional. Que, por sinal, camisa 7 do Botafogo, só fera, né? Garrincha, Maurício, Túlio... Jairzinho, 4 jogadores excepcionais. E o Botafogo, numa grande fase, Luiz Carlos Quartarolo, nosso Lucas está aí, de Campinas. Hein? Da onde você é de Campinas, filho? Eu só nasci em Campinas, eu sou de Valinhos. Fui criado em Valinhos. Pô, Valinhos demais, hein? Pô. Eu gosto de Vinhedo, Valinhos. Valinhos. Legal demais. Foi muito para Valinhos, do restaurante do Poli. Era demais, sim, cara. Valinhos, cidade incrível, que por sinal Vinhedo tem o restaurante Origem, que é do filho do Rivelino, que é um baita do restaurante. Vinhedo e Valinhos, cidade maravilhosa, que eu jogava muita bola no Rigesa, o Guarani jogava muito, sim, lá, as divisões de base. Luiz, pergunto pro grande goleiro que arrebentou no Náutico e tá bem pra caramba do Botafogo. E verdade. O São Paulo sem goleiro. É verdade. É brincadeira. Aliás, você citou vários nomes, né, o Lucas Perry do Botafogo. Parabéns pela sua campanha aí. Tem um jogador que é muito subestimado, inclusive em termos de história do futebol brasileiro. Didi. Que foi um gênio, Valdir Pereira. Folha seca. Pouco se fala do Didi. O Didi jogou bola, ele, Gerson, olha, era mais ou menos aí, né? Cada um ao seu estilo. Negócio extraordinário. E não se fala no Didi, né? O Didi era o Rivaldo da época, né? O Rivaldo jogou bola demais, ninguém fala do Rivaldo. Ô Lucas, tem alguma coisa especial para o cara defender muito pênalti? Eu não vou falar que é sorte, que isso não existe, é trabalho, né? Mas você estuda o adversário, hoje em dia, né? Tá tudo aí, né? Mas você, na hora que o cara vai bater, você mexe com o atacante, você sabe mais ou menos pelo olhar o que ele vai fazer. Tem algum segredo que você possa contar? Ou espera batedor. Ou então vai ser igual o gato, vai ensinar 6 ou 7, mas a 7ª vida é sua. Não deixa para ninguém saber. Boa noite, prazer falar com você. A gente recebe sempre uma planilha, né, dos scouts das últimas penalidades, onde eles bateram, qual foi o lado que o cobrador decidiu, mas
tudo isso vira num momento ali mesmo uma coisa de feeling, porque a maioria dos batedores já não tem mais o lado fixo, né, para cobrar. E aí fica uma questão muito do momento, do lugar, do lado que a gente vai pular, que a gente vai optar ali no momento. E, pô, muito feliz nas últimas cobranças eu tive bastante sucesso. Ô, Lucas Perry, a sua saída com a mão é uma coisa impressionante. E eu queria te perguntar, você é muito jovem aí, você tem só 25 anos. Essa é a sua melhor fase ou a do Náutico foi melhor? Ou, a verdade, o Náutico você ficou mais tempo. Mas eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, depois o Paulo do Vale e o Rodrigo Bittar fazendo pergunta. Você tem uma reposição que é uma coisa impressionante. Olha lá. Cara, desde o começo de 2022 ali no Náutico, eu pude ter ritmo de jogo, né? Pude fazer 44 jogos pelo Náutico ano passado, depois vir para o Botafogo já começar tendo feito jogos. E acredito que, pô, é muito importante para o atleta ter o ritmo, né? Isso ajuda muito e acredito que sim, é a melhor fase da minha vida agora, da minha carreira. Paulo do Vale pergunta pro Lucas Perry, que é um baita goleiro, 25 anos, e tem um futuro incrível pela frente e joga num grande clube que é o Botafogo. E que é cria da Ponte Preta, né? Da minha macaca. Do seu vovô. Exatamente. Da minha ex-mulher. Exato. E hoje... De metade de Campinas. De metade... Ali. Metade de Campinas e metade de Guarani. Mas vocês não têm título brasileiro. Não temos. Nem da Taça de Prata. É complicado. Não, só para dizer isso aí para você. Só lembrar? Só para lembrar. Né? Mas é o seguinte, ô PR, e inclusive é curioso porque 2 dos grandes goleiros revelados pela Ponte, claro que o PR teve a passagem mais pelo São Paulo, mas o Ivan também hoje estão no futebol carioca, né? O PR no Botafogo e o Ivan no Vasco da Gama, acho que são contemporâneos até, praticamente a mesma idade. Mas eu queria te perguntar a respeito do São Paulo, PR, porque não dá nem para falar o que aconteceu com você no São Paulo, né? Tem que perguntar o que acontece com os goleiros no São Paulo, porque você é uma cria praticamente do clube e deve saber desse peso até hoje. Que jogou no Náutico, que agora não é possível. Exatamente, né? Verdade. Existe talvez um peso hoje para você ser um jogador do São Paulo, um goleiro do São Paulo, após a aposentadoria do Rogério Ceni, que ninguém conseguiu, e aí você sai do São Paulo e hoje é esse goleiro de confiança. O que acontece com o gol do São Paulo? Que me parece que não é uma questão com você, é uma questão de fato da posição, né, PR? Boa noite. Sobre o Ivan, a gente jogou junto, né, na base, a gente é do mesmo ano. Muito feliz pela carreira dele, pelo que ele está conquistando. Feliz, né, porque a Ponte Preta conseguiu revelar 2 goleiros, sensacional. E sobre o São Paulo, cara, eu acredito que foi muito o que eu posso falar do que aconteceu comigo. Eu acredito que foi o momento ali do clube, né? Todos os treinadores que passaram tinham as convicções deles e futebol é muito momento, muito do momento que passa, muito das decisões, e eu não pude ter a sequência, né? Eu tive 9 jogos em 4 anos pelo São Paulo, então é difícil você ter um ritmo de jogo, difícil você ganhar confiança, que eu pude ganhar no Náutico, que eu pude ter o ritmo de jogo no Náutico. E dos outros casos não posso falar porque não sei, né? Mas a minha situação acredito que passou muito pelo ritmo de jogo realmente. Você não é mais do São Paulo, você é do Botafogo. Não sou, agora sou do Botafogo até o final de 2025, meu contrato. Que bom. Rodrigo Bittar pergunta para o Lucas Perry, que hoje está se transformando num grande goleiro e que, por sinal, a Ponte Preta sempre teve excelentes goleiros. Carlos, Robson, né? Sérgio Guedes. Wilson Quiqueto antes. A verdade, a Ponte sempre formou grandes goleiros, né? E aí o Ivan, o Lucas Perry, né? Isso é muito legal da Ponte Preta. Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta. Rodrigo Bittar, por favor, a pergunta para o Lucas Perry. Grande goleiro, literalmente, né? Um goleiro de 1,97 m de altura, realmente, com muita agilidade ainda na saída de gol. E você tem contrato até 2025, PR, prazer falar contigo. E quem renovou recentemente foi o Gatito Fernandes. Vai ficar até 2024, um goleiro muito experiente, está lesionado, está voltando aos poucos, vai voltar em breve, ainda sem fazer atividade, né, por conta do ombro dele. E qual o tamanho da ajuda que ele tem passado para você para defender o gol do Botafogo? Ele é bom ter sombra, viu? E é o gringo que mais atuou com a camisa do Botafogo. Então ele tem um peso, ele tem um nome. Qual a importância dele, mesmo fora dos gramados, para que você tenha essas boas atuações que vem tendo recentemente?
Boa noite, prazer falar com você. Claro, o Gatito é um grande goleiro, né? Tem muita história no futebol brasileiro, do Botafogo. E acredito que só tem a somar pro Botafogo mesmo, né? Quanto mais goleiros ali tentando ajudar, a gente tem o Gatito, tem o Douglas Borges também. A gente, como grupo de goleiros, a gente pretende fazer um grande trabalho esse ano para fazer o Botafogo alcançar os objetivos. A gente coloca, a Band Aberta está fazendo o Campeonato Carioca, parabéns. O Band Esportes também. A gente coloca o Flamengo e o Fluminense como candidatos ao título. O Botafogo pode brigar por esse título daquilo que vem fazendo essa campanha boa que o Botafogo está fazendo, Lucas? Com certeza, né? Esse é o nosso foco, nosso objetivo. A gente sabe da dificuldade, da qualidade dos outros times, mas a gente também confia no nosso potencial. A gente está com o Mr. Castro desde o começo do ano passado, esse trabalho que continuou, e a gente tem evoluído muito. Então a gente vai brigar sim, e nosso objetivo é conquistar títulos esse ano. A comissão técnica toda é dele? Treinador de goleiro também? Sim, sim. Você teve adaptação diferente com o treinador de goleiro, que me desculpe, eu não sei o nome dele, você poderia falar. Teve uma adaptação diferente dos treinamentos brasileiros para o treinamento português em relação ao treinamento de goleiro? Professor Daniel Correia, o nome dele. Muito bom treinador de goleiro. Só traz para engrandecer, né, a nossa vivência como goleiro. A gente é acostumado com muito treinador de goleiro brasileiro. Eu pude trabalhar com o treinador de goleiro do Crespo também, que é argentino, que é muito bom treinador de goleiro. E o Daniel é sensacional. Ele traz muitas discussões que a gente aqui no Brasil às vezes não tem sobre a posição de goleiro. E a gente está evoluindo muito com ele. Mauro Galvão, faça a pergunta aí, você que foi campeão pelo um dos grandes títulos do Botafogo. O Mauro Galvão era o capitão e levantou a taça, que foi o gol do Maurício, né? Com o Paulinho Cristiano. O Botafogo é muito grande. Queria que você falasse com o Lucas Perry. Você conhece tão bem o Botafogo e é ídolo do Botafogo, Mauro Galvão. Legal, Neto. Prazer falar com você, Lucas. Parabéns pelo trabalho. Queria saber, Lucas, em relação à tua passagem no Náutico, quanto foi importante isso para você crescer mais na posição, ganhar experiência? Como é que foi essa passagem lá no Náutico? Boa noite, Mauro. Prazer falar com você. Cara, minha passagem pelo Náutico foi muito especial para mim. Eu pude ter o ritmo de jogo, pude ganhar confiança. Jogar no Nordeste é uma coisa sensacional, foi uma experiência muito legal que eu tive na minha vida. E a questão do ritmo de jogo foi muito importante mesmo. A gente pôde chegar, disputar os campeonatos. A gente chegou em terceiro na Copa do Nordeste, a gente pôde ser campeão pernambucano. Isso engrandece bastante o ano, engrandece bastante o grupo que estava ali, né? Cria uma história muito legal e foi muito importante na minha história, na minha carreira. Rodrigo Bittar, a última pergunta para o Lucas. Você é casado ou solteiro? Sou casado. Que bom. Porque no Rio, velho, que bom. Conselho que eu ia te dar, viu, Lucas Pérez? Se fosse solteiro, eu ia falar, cuidado, amigo. Eu joguei no Bangu em 86, rapaz. Que bom que foi casadinho pro Rio. Que tinha de moça bonita, né? Que bom que foi casado. Tem filho, filho? Ainda não. Então faça. Rodrigo Bittar, pode fazer a pergunta pro Lucas Perry. Perry, só uma pergunta com relação à recente venda aí do Jefinho para a equipe do Lyon, né? A torcida do Botafogo não gostou no primeiro momento, ficou muito revoltada. Primeiro seria um empréstimo, depois virou uma venda. Como que ficou o grupo no meio disso? O John Textor cheio de críticas por parte da torcida, mas e o grupo no meio dessa situação? Tá tudo bem? Tá tudo certo? E qual o tamanho da falta que ele faz para esse elenco do Botafogo? Cara, o Jefinho é um grande jogador, né? Desejo toda a sorte do mundo para ele lá no Lyon. Quanto ao grupo, o grupo de trabalho é sensacional. A gente, todo mundo se dá muito bem. E a gente sabia que, um jogador da qualidade do Jefinho provavelmente sairia para algum time da Europa muito, muito rápido, né? Então a gente tenta levar isso da melhor maneira possível e buscar os objetivos da mesma forma.
Ô, Lucas Perry, que você tenha mais sucesso, você é um jovem ainda, 25 anos, que você possa ganhar muitos títulos aí no Botafogo, que é uma camisa histórica, essa estrela solitária, né? Uma camisa fortíssima, que é um time que tem uma torcida incrível também, apaixonante. Muito obrigado pelo seu tempo, um beijo para você, para tua família, e que você possa conseguir todos os objetivos da sua carreira, que é chegar à seleção brasileira, que é todo mundo e um goleiro como você. Muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Tenham uma boa noite, viu? Amém. Obrigado, Lucas Perry.